Olá, queridos irmãos, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. 1 Pedro, capítulo 1 e verso 3, a gente está mantendo essa mesma saudação há pelo menos 3 estudos aqui da nossa EBD, para não esquecermos de que hoje, já com a 7ª aula, nós começamos a trabalhar desde semanas atrás, 5 semanas atrás ou 6, sobre o tema Esperança naquele que há de vir em nosso encontro. Essa é a esperança que nos consola e que, mesmo em face de todas as dificuldades que estamos enfrentando, nós não entramos em desespero, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia final. Gosto muito da expressão do Senhor Jesus Cristo, diz: eu já vos chamo servos, eu chamo amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu gosto muito dessa expressão e gosto também de ver isso traduzido na letra, no Cantor Cristão, o hino 155, que eu vou tentar cantar aqui para os irmãos. Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em teus braços nos acolhe e nos dá consolação. Bem, queridos, nós queremos aqui fazer ainda aqui
pouco espaço que temos, porque evitamos que o vídeo fique muito longo, mas nós queremos agradecer aqui a participação de algumas pessoas que foram lá em nossa página e comentaram o culto, os nossos irmãos da igreja, todos os membros da primeira igreja Batista de Irecê. Aliás, nós queremos aproveitar e dizer que aqui é o culto da primeira igreja. Nós ficamos privados do nosso espaço, lockdown, restrição e tantas outras coisas que nos impedem hoje de estarmos reunidos no templo. Já estamos chegando a 6 meses nessa luta. E nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos, membros da primeira igreja, que vão lá na nossa página e comentam o nosso trabalho e diz da alegria de estar participando, ainda que seja incompleto o nosso trabalho, a nossa participação, o nosso momento de comunhão, mas está de alguma maneira acontecendo. E entre aqueles outros internautas que comentam o nosso trabalho, nós tivemos a participação de uma pessoa chamada Josiane Porto. Agradecemos a Josiane o seu comentário. Ela diz que gostou desse modo simples, do evangelho puro e simples. É, na verdade, um resgate, Josiane. Josiane e André Porto, não sei se são parentes, mas são Portos. E nós agradecemos o destaque que você faz. De fato, a nossa busca tem sido essa mesmo, a busca, o resgate do evangelho puro e simples. E, coincidentemente, os trabalhos estão acontecendo aqui no sítio. Aí porque você vê barulhos do vento, a natureza, galinhas, pássaros, porque nós estamos fazendo esse trabalho do sítio. Quando isso acontece na parte do dia, então toda essa manifestação da natureza, dos animais, aparece em nossos vídeos. Eu creio que isso, de alguma maneira, incrementa o nosso trabalho e se torna e faz do trabalho muito natural e mais simples ainda. Queridos, nós terminamos nossa aula domingo passado sobre o tema, apenas a introdução do tema Igreja Verdadeira e sua missão no contexto dos problemas nacionais. A nossa nação já vinha enfrentando muitos problemas. O problema da corrupção que se alastra e provoca outros problemas em cadeia. O problema, e por fim esse problema, a pandemia, que veio criando novos problemas e amplificando a dificuldade que as pessoas já tinham de lidarem com os problemas da nossa nação. De modo que o nosso estudo ele tem foco na crise que o nosso país está enfrentando. Ou seja, nós estamos, além dos outros problemas, frisando os problemas dessa crise, os efeitos dela, que é o desemprego, é também a corrupção, é a instabilidade. Temos sempre pensado e orado pelos pais de família, como o pai se sente inseguro num momento como esse, com essas dificuldades, não pode ir para o trabalho, uns já são exonerados do seu trabalho e nós de fato nos preocupamos em oração por esses pais de famílias e pela família como um todo. A família também, ela tende a se desestruturar no momento em que todos ficam vivendo o mesmo drama, o mesmo problema dentro de casa. E o nosso objetivo e a nossa pergunta é como podemos utilizar o contexto dessa crise como oportunidade de apresentar Jesus. É longe de ser, como disse na lição passada, um oportunismo, alguém que quer aproveitar esse momento. Não, nós estamos fazendo porque nós sabemos que estamos apresentando para as pessoas, talvez no momento certo para elas, que para nós sempre foi, mas estamos apresentando para elas, quando elas estão sensibilizadas, a melhor oferta que uma pessoa pode dar, o melhor tesouro que alguém pode apresentar, a melhor perspectiva para alguém que perde os seus sonhos, o desejo de perspectivizar. Então, vamos continuar o nosso tema hoje, dentro do tema Igreja Verdadeira e sua missão
no contexto dos problemas nacionais, vamos refletir sobre uma missão nada fácil. Embora nós tenhamos a certeza de de estarmos fazendo o melhor, de estarmos levando o melhor que temos, o melhor que Deus tem para as pessoas, mas precisamos ter em mente de que esse não é um trabalho muito fácil de se realizar no contexto da nossa nação. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 10, do verso 5, 6 e 16. Mateus capítulo 10, vamos ler apenas o verso 5, o 6 e o 16. No verso 5, que o subtema aqui é as instruções para os 12 discípulos. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Deus aplique em nossos corações a sua santa palavra. Nosso Deus, nós louvamos o teu precioso nome. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos diante da tua leitura da tua palavra e agora da exposição. E para a exposição da tua palavra, nós pedimos que o Senhor, Espírito Santo de Deus, grande ensinador, nos instrua em transmitir as tuas verdades e, ao mesmo tempo, esteja preparando os corações dos internautas, dos membros da nossa igreja, de todas as pessoas que tiverem acesso a essa página, que esses corações se transformem em boa terra e que a tua mensagem, a semente da tua palavra, possa cair ali e produzir frutos dignos de arrependimento. Sustenta-nos, ó Deus, na tua graça e dá-nos a tua paz. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então nós vamos voltar um pouquinho na nossa lição passada e relembrar que nós tratamos da seguinte fala: nós não fomos salvos, nós não fomos chamados à salvação em Cristo para vivermos como se os problemas nacionais, ou até mesmo os problemas no entorno da igreja, não significasse nada para nós. A palavra igreja significa tirados para fora da realidade do mundo perdido. Mas Jesus disse: vós estáis no mundo, embora não sejam mais do mundo, mas estáis no mundo. E ele diz: façamos a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então, nós fomos salvos em Cristo, mas não fomos salvos para viver aqui como se os problemas envolvendo as pessoas que estão se debatendo cegas, sem Deus e sem salvação, não dissesse respeito a nós e a nossa responsabilidade. Mas a pergunta seria: como testemunhar a um povo iludido por valores seculares, valores supérfluos, como citamos semana passada, futebol, carnaval, bebidas, consumismo exagerado, que na verdade é uma realidade triste, mas eles não percebem, porque essa é uma realidade maquiada pelos meios de comunicação de massa. Com poucas exceções, os meios de comunicação de massa não desejam a solução da crise. Não desejam a libertação das pessoas. É triste constatação, mas existem os que lucram
com a miséria das pessoas. Quanto mais pessoas morrem de fome, mais eles se alegram porque aumentam os seus lucros. Por isso a indústria da miséria, a indústria da guerra alimentada pela corrupção, e não podemos descartar que a crise atual também está fomentando interesse de muitos setores. E isso faz o quê? Faz com que a missão da igreja se torne muito difícil. Por quê? Porque ela vai conflitar com o interesse das pessoas. Ela vai entrar em conflito com esses interesses. Então é sobre essas dificuldades que vamos tratar nesta oportunidade em Mateus capítulo 10, 5, 6 e 16, sobre o subtema uma missão nada fácil no contexto dos problemas nacionais. Então, uma missão nada fácil para nós, nada fácil para aqueles que se decidirem a dar a sua contribuição para libertar essas pessoas. No texto onde nós lemos, vocês podem observar que os discípulos de Jesus, eles foram designados a uma missão evangelizadora. Eu imagino que tenha sido um chamado que encheu de alegria o coração de todos os discípulos e, quem sabe, de um pouco de euforia de ganhar almas para Jesus. Eu me lembro muito bem dos meus primeiros passos na vida cristã, quando eu vi a convocação para evangelização, o culto ao ar livre, distribuição de literatura. Eu ficava muito alegre e aquela hora entre o almoço e o horário do culto parecia passar muito lento, até que chegávamos aos locais e abordávamos pessoas com a mensagem da salvação. Eu imagino ter sido mais ou menos assim que os discípulos tenham ouvido a chamada para levar a mensagem a evangelizar as pessoas. Porém, o Senhor Jesus Cristo faz uma preleção com eles. Algumas instruções precisavam ser dadas antes deles se embrenharem no mundo para buscar almas para o Senhor Jesus Cristo. A primeira das instruções, ali onde nós lemos, como você viu no verso 5, enviou dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Talvez alguém tendo ouvido isso, ou de longe acompanhado essa preleção, tenha pensado, quem sabe, o trabalho já começa de uma forma seletiva, discriminando pessoas, uma vez que os gentios eram sim tidos como uma casta imunda para os judeus, mas não era disso que se tratava. A segunda instrução está também no verso 5, nem entreis em cidade de samaritanos. Quando você lê o episódio lá em João, do encontro do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, ela é que diz claramente: os judeus não se dão com os samaritanos. Então, havia alguém talvez a de se pensar de que é por isso que ele não quer que eles passem em cidade de samaritano. Também não se trata disso. A terceira instrução, no verso 6, diz: mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês vão sair, mas vocês vão ter um foco para essa missão. E para essa missão, vocês precisam alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como disse, isso poderia ter soado como uma ordem estranha aos ouvidos de tantos ouvintes, e lendo também o texto sem entender o contexto, poderíamos também pensar isso. Mas não. No contexto daquela missão, dada aos discípulos,
não tinha nada de estranho. Pelo contrário, foi encarada por eles com muita naturalidade. Embora tenha soado estranho para alguns, talvez, para eles tudo fazia sentido, uma vez que os judeus eram o povo de Deus, que ao longo da história foi depositário da fiel promessa do Salvador. A salvação vem dos judeus, como diz o texto bíblico. Então não havia naquela missão uma discriminação, porque se trata o líder daquela preleção, o Senhor Jesus Cristo, mestre naquela preleção, ele nunca fez e não faz acepção de pessoas. A ordem é apenas para mostrar um projeto em sequência. Era apenas uma ordem sequencial do projeto de evangelização, no que deveria ser feito primeiro, em primeiro lugar, no que deveria ser feito em segundo lugar e no que deveria ser feito em terceiro ou quarto lugar. É como se Jesus dissesse, por horas, somente aos judeus. Somente aos judeus. Era mistério que esse povo ficasse sabendo da verdade, principalmente porque eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os judeus não aceitaram o Cristo nascido de forma humilde como ele nasceu. Eles esperavam um rei montado num grande cavalo, um grande aparato de guerra para libertar a nação de Israel das garras dos impostos pesados do Império Romano. Por isso eles não tinham tela o suficiente para enxergar o retrato apresentado pelo profeta Isaías sobre o Cristo sofredor. E aí então, o que eles fazem? Eles rejeitam o Cristo, eles desprezam o Cristo. Então esses são sim as ovelhas perdidas. São judeus, mas são as ovelhas perdidas no meio do povo de Deus. As ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se dissesse, por horas, somente aos judeus. O tempo dos samaritanos e dos gentios estavam mais um pouco adiante. Quando você lê em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao verso 20, você vê o mesmo mestre, o Senhor Jesus Cristo, em outra preleção com os seus discípulos, dizendo, ide por todo o mundo, agora por todo o mundo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você lê em Atos, capítulo 1 e verso 8, você vai ver também, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então agora a missão é para todos. Quando você lê João, capítulo 1 e verso 12, você vai ver claramente, talvez entender, essa preleção do Senhor Jesus, quando João diz assim, veio para o que era seus. Jesus veio primeiramente aos judeus. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo também, o bandeirante de todos os apóstolos, o homem que plantou mais igrejas, o homem que maior contribuição deu na construção do cânon sagrado, ele também tinha como estratégia missionária obedecer a essa sequência, indo primeiro aos judeus, buscando alcançar primeiramente os filhos de Israel. Talvez tenha nascido com o apóstolo Paulo já essa metodologia, esse modo, essa estratégia autóctone de expansão do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos observar que uma ordem é dada aos discípulos e que nós podemos de forma aplicativa
trazer para o nosso estudo nesta noite, que é a Igreja Verdadeira e sua missão no contexto do problema nacional, ou dos problemas nacionais. E para isso nós precisamos observar que os discípulos de Jesus, eles deveriam compadecer-se do seu povo na condição de perdido. E essa é a peça aplicativa para nós nesse instante, no momento de desespero, no momento de medo, no momento de pavor em que passa a nação brasileira. É importante termos compaixão dos nossos irmãos brasileiros. E para isso é preciso pensarmos que a obra de evangelização, sem que o nosso coração venha arder de compaixão, ela pode até ser feita, mas ela não vai ter continuidade. A obra de evangelização, fazer missões, ganhar almas para Jesus, libertar pessoas nesse momento de dificuldade, é preciso que o nosso coração se mova de compaixão pelos nossos irmãos brasileiros, que é uma nação mergulhada no pecado, uma nação mergulhada na ignorância espiritual, uma nação mergulhada na idolatria, nas crendices, nas superstições, na corrupção, no medo, e esse medo tem aumentado muito, tem gerado até depressão nas pessoas e muita desilusão. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, a exemplo dos discípulos que deviam olhar para o seu povo, os judeus, precisamos nos mover de profunda compaixão pelos nossos irmãos brasileiros. A missão da igreja é proclamar a um povo que a cada dia é empurrado pela escravidão do inimigo a viver cada vez mais distante de Deus. O povo, segundo a palavra de Deus, capítulo 8 e verso 36 de João, quem pratica o pecado é escravo do pecado. Então, se existe um escravo, existe a escravidão. Se existe a escravidão, existem os senhores que têm interesse ou interesses em manter pessoas escravas. Quando lemos a história da escravidão no Brasil, nós entendemos que ela não foi, a libertação dos escravos não aconteceu de uma só vez. Por quê? Porque pessoas estavam lucrando com a escravidão. É assim que devemos pensar. Quando vamos evangelizar pessoas que são escravas de Satanás, escravas do nosso inimigo, nós vamos como que vencer o valente e tirar aqueles que estão presos em suas garras. Aí é que nós voltamos para o subtema, uma tarefa não muito fácil. Aí a tarefa da igreja se torna de fato difícil. Por isso que no verso 16, o Senhor Jesus Cristo, para mostrar o nível da dificuldade, ele faz uma metáfora entre a ovelha e o lobo. E ele diz, eu vos envio como ovelhas, mas como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não dá para fazer um trabalho desse de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque vocês estão indo de encontro a pessoas que exploram essa gente, ou de encontro a um sistema que exploram estas pessoas que estão escravizadas pelo pecado. Quem seriam então os lobos? O verso 17 em diante vai nos mostrar. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis,
para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Acautelai-vos dos homens maus. Vocês precisam fazer o trabalho tendo a noção exata em que tipo de terreno vocês estão pisando para fazer esse trabalho. E esse terreno, essa seara, está infestada de lobos vorazes. Então, pelo verso 17 em diante, nós podemos entender que os lobos são todos aqueles que atingidos frontalmente pela ação da igreja, são movidos pelo interesse de destruí-la, destruir o seu trabalho, destruir a sua missão. São covardes. Se eles têm o seu modo de vida ameaçado ou em risco seus interesses escusos, eles não suportando a mensagem, eles matam o mensageiro. Quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo lá em Lucas, capítulo 18, capítulo 20, ele conta uma parábola ilustrando exatamente isso, falando dos senhores, os lavradores maus na vinha. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou aos lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes desse do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, os despacharam vazios. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajarem, os despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: esse é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. Venha a ser nossa. Então, quando eles são confrontados nos seus interesses escusos, não suportando a mensagem, eles matam o mensageiro. Queridos, esta é a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil. Desde a chegada do Evangelho no Brasil, a Igreja tem sofrido perseguições e por atribuímos isso apenas ao fato de serem ignorantes, de serem movidos pela idolatria, o que é também verdade. Porém, demoramos muito em perceber que além da incredulidade, da idolatria, o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ameaçava interesses, ameaçava também os seus lucros. A igreja verdadeira em sua missão no contexto dos problemas nacionais, ela precisa entender a sua missão em face das dificuldades que vai ter que enfrentar por causa desse confronto com os interesses escusos. A igreja, até hoje, tem sua missão interrompida. Até hoje. A igreja do Senhor Jesus tem a sua missão interrompida porque sua mensagem, ela vai de encontro a interesses dessas pessoas. Se pregamos o evangelho a um viciado ou a um ex-viciado, nós irritamos aqueles que lucravam com eles. Nós irritamos aqueles que vendem bebida. Nós irritamos aqueles que traficam e nós podemos sofrer represália dessa gente.
Se nós evangelizamos uma ex-prostituta, os seus exploradores, eles vão ficar sem o lucro, sem a exploração que tinha com aquela ex-prostituta, e eles podem também se insurgirem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um exemplo claro nós vemos na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em um dos momentos em que ele pregava o evangelho, em um dos episódios da sua vida enquanto pregador da mensagem da salvação, ele enfrentou um problema dessa natureza. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16 a 24. Vamos abrir as nossas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 16 ao 24. A palavra de Deus nos traz uma dessas experiências de Paulo, para não julgarmos que o nosso exemplo sobre o ex-viciado, o ex-prostituta, está muito exagerado. Nós vamos ver essa experiência na vida do apóstolo Paulo. Então, capítulo 16, do verso 16 ao 24. A palavra de Deus nos diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, ele, na mesma hora, saiu da mulher. Verso 19. Verso 19. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 19, verso 23 e 28, capítulo 19, 23 a 28, nós temos também essa descrição da palavra de Deus. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Nós percebemos que nós, por muito tempo, achávamos que aquela perseguição era apenas porque eles estavam sendo confrontados no seu princípio moral, na sua crença, nos seus deuses. Não. Aqueles que colocavam essas pessoas contra a igreja, só eles sabiam que eles estavam com medo do Evangelho, o novo, o Evangelho que liberta, o conhecimento da verdade, desfazer
a sua esperança de continuar explorando as pessoas. Missão de esvaziar o inferno e povoar os céus não é uma missão fácil para a igreja. A igreja do Senhor Jesus precisa pagar o preço. Ela precisa primeiro entender isso e decidir se quer pagar o preço, se vale a pena pagar o preço e levar o evangelho com coragem, mesmo sofrendo ou tendo algumas perdas, como foi o caso dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. A verdade de Deus, ela precisa ser dita, ainda que firam interesses, ainda que provoque problemas para nós, ainda que atraia a ira das pessoas contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. O importante é que o amor de Deus, através da igreja do Senhor Jesus, alcance pessoas através do seu ministério, através da esperança que foi plantada no coração da igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nós vamos ficar nesse primeiro subtópico em Mateus 10, 5, 6 e 16, uma missão nada fácil. Domingo que vem iremos trabalhar Mateus 10, do verso 7, apenas o verso 7, e Atos 1, verso 8, a missão principal. Que Deus abençoe a todos. Vou cantar também um hino que gosto muito, com gratidão e com fervor. Quanta gratidão tem no meu coração, porque crente um dia, os salvos em Cristo Jesus, mesmo em perigo da sua própria vida, se dispuseram a trazer a mensagem da salvação para o meu coração. E essa gratidão deve mover os meus olhos, deve mover o meu coração na direção dos meus compatriotas, dos meus irmãos brasileiros que sofrem tantos problemas, tantas dificuldades e ainda são vítimas da escravidão, do pecado e da idolatria. Com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, pois seu poder nos libertou e o seu amor nos revelou. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Vem conservar no seu união, encher-nos bem o coração do teu amor tão singular. Em sua luz nos faz andar. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Pra bem lutar, vem conceder o teu favor e o teu poder. Ajuda-nos a prosseguir no bom querer de te servir. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador,
aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Nesse instante, para encerrar a nossa EBD, eu vou pedir à irmã Michele que nos eleve a Deus em oração, agradecendo pela EBD, pelo estudo, por tudo quanto aconteceu e pedindo por aqueles corações que vão receber esta semente. Oremos.